desde os meus 16 anos de idade. Foi a primeira vez que eu mudei o voto de craque do jogo, foi ontem. Eu tô aqui nos bastidores discutindo com o Renato. Para mim, esse foi o gol mais bonito que tem. Pessoal, o gol do Vasco. O gol do Vasco eu vejo com frequência. Este coração está muito carvoeiro. Vamos mostrar os gols aqui e vocês decidem com a gente. Nós temos os gols separados. Olha o gol que o João Paulo Mestre não quer eleger o melhor jogo. Primeiro, o primeiro gol, né? Ó, jogada do Bolassi. A bola era mais do Léo Pelé, ele vai, antecipa e faz o gol. Perfeito. Gol difícil de fazer, gol de centroavante, hein? E não é gol de 9 esse aqui. Mas ele tá jogando 9. Assim, né? Ele tá. E aí, vamos lá. Aí, olha lá. Esse tipo de gol, olha lá. Se tu botar gol similar, Renato, tu vai encontrar trocentos iguais a esse. Sim. Com a bola lá no ângulo. Aí linha de passe dentro da área, não pode acontecer linha de passe. E o substituto do Verratti, que não veio, o Pirata. E aí o gol. O lançamento lá do fim do mundo. Aí o Bolassi sobe com todo o mérito. E o 96 tá com o pé grudado no chão. Se passa uma gilete no gramado, corta o joelho dele, João Paulo. Por isso que eu, pra mim, considero o gol do David, o famoso DVD, como o torcedor do Vasco chama, como o gol mais bonito. Mas não importa, foi um grande jogo, um espetáculo e lotado lá, mais de 18 mil pessoas. E tivemos um probleminha antes do jogo, hein? Tivemos uma questão que pro jogo contra o Grêmio precisa ser corrigida. O que aconteceu? Você conhece o jeitinho brasileiro? Então, tivemos o jeitinho brasileiro, que foi o seguinte: acabou o ingresso para o Vasco? Então eu compro ingressos para o setor do Criciúma, chegando lá no estádio, eu peço para ir para a torcida do Vasco, certo? Certo. O primeiro grupo, de uns 15 aproximadamente, encostou no segurança. A informação oficial do clube, do Paulo Bittencourt, é que foi uma decisão da polícia colocar aqueles torcedores que estavam com camisa do Vasco por baixo, no meio da torcida do Criciúma, lá no bloco. Só que daqui a pouco surgiu outro bloco de mais 15. E aí, espera aí, vai superlotar lá, não pode. E aí começou uma confusão, a polícia veio retirar as pessoas do estádio, porque eles estavam no local inapropriado, não pode ir com a camisa do visitante e assistir o jogo na torcida do time da casa, você vai ter problema. Pior do que isso, do outro lado tinha o mesmo grupo querendo entrar e tinha uma moça provocando a torcida do Criciúma o tempo inteiro. A polícia foi lá intervir, um torcedor do Criciúma pegou um copo de cerveja e foi jogar nos torcedores do Vasco. Só que ele deu azar, que ele acertou o policial. E aí você imagina o que aconteceu, né? Então acabou tomando umas bordoadas lá também. O próximo jogo é do Grêmio. João, vai acontecer a mesma coisa. O que tem que ser feito, na minha opinião? Olha, serviço do jogo. Quem for comprar ingresso para o setor do Grêmio, quem for comprar ingresso para o setor do Criciúma, não pode ir uniformizado, sob pena de ser retirado do estádio. Simples Porque você assim. não tem o que fazer. Simples assim. Você está colocando em risco aquelas pessoas. E quem é punido depois? O clube. Né? Então, mas tudo bem. Foi um baita jogo de futebol, fora isso, que é um problema que tem que ser administrado para domingo que vem. Foi um baita jogo de futebol. Vamos com a tabela de classificação aqui, Mr. Messer? Para a gente mostrar que a rodada foi boa e esse empatezinho, esse ponto é ponto conquistado. Por quê? Porque você perdia até 50 do segundo tempo. E aí você faz um ponto. E por que é um ponto importante? Porque o Atlético Goianiense está fora aqui, embora tenha vencido. O Cuiabá só empatou na rodada, então o Criciúma manteve a diferença dele para o Cuiabá. O Fluminense só empatou com o Corinthians, então com esse empate, a distância ela segue em 4 pontos. O Vitória joga hoje, fechando a rodada, contra o Cruzeiro. O Corinthians empatou com o Fluminense, então o Corinthians só empatou. O importante é aqui, ó, zona de rebaixamento hoje. O Vitória ainda joga, mas o Criciúma tem um jogo a menos que o Vitória. O Vitória, 21 pontos. Criciúma, 25, 4 pontos. Ou seja, na próxima rodada, aconteça o que acontecer, o Criciúma não entra na zona de rebaixamento. Tem um embate aí com o Grêmio que não é pouca coisa. Quarta-feira o jogo em casa contra o Bragantino, né? Na outra quarta. Na outra quarta, em casa contra o Bragantino. Falamos também do Caravaggio. Renovou o contrato, Luiz Carlos Cruz fica para o ano que vem, já está certo. E a decisão é domingo, se empatar, decisão para penalidades e que vença o que for melhor lá dentro de campo. Vamos torcer para o Caravaggio, mas que vença quem for melhor. Boa semana, Renato. Um abraço. Valeu.